Olá, pessoal. Boa tarde. Que dia lindo que tá hoje. Eu tinha marcado na minha agenda que eu ia fazer uma live às 16 horas, só que eu não tinha colocado qual seria o tema, porque nem eu sabia. E eu fiquei sabendo hoje, porque eu pedi para Deus me revelar. E o tema da minha live vai ser reencontro com Deus. Reencontro com Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Thelma, seja muito bem-vinda. Hoje o tema vai ser muito especial. E já tô aqui até com papel preparado se eu chorar. Porque, né, a gente acaba se emocionando e eu tô sentindo muito a presença do Espírito. E meu dia tá sendo maravilhoso. Parece que eu tô transbordando, assim, de tanto amor que eu tô sentindo. E é tudo uma questão de a gente ativar a nossa identidade, né? E eu sinto que a minha identidade é muito amor, né? É como eu me sinto, é como eu me vejo e é como eu quero ser vista. Uma pessoa, assim, que transborda amor. Então, gente, eu quero primeiro, deixa eu ver que eu já enviei para algumas pessoas aqui, me ajudem a convidar mais pessoas, mandem um aviãozinho para a gente estar distribuindo essa live para mais pessoas. Oi, Lili, tudo bem, amada? Ai, que prazer te ter aqui comigo. Então, vamos lá. Essa semana eu vi um podcast da... Oi, Sandra, seja muito bem-vinda. Eu vi um podcast da Fábio Carneiro, a esposa do Caio Carneiro. E ela falou dessa questão como chegar em Deus, como se chegar a Deus. E ela trouxe, assim, ela fez uma analogia que eu achei bem interessante, que fez todo sentido para mim. Então, eu quero falar para vocês como é que era Deus para mim na minha vida e como é que foi esse reencontro, porque na verdade foi um reencontro. Ele sempre esteve presente na minha vida, mas nem sempre eu deixei ele ficar ali pertinho de mim. Eu não me permiti sentir todo esse amor. Mas hoje, olhando para minha vida, tudo que eu vivi, eu vejo que naqueles momentos mais desafiadores ele estava ali me pegando no colo. Mas a Fábio Carneiro, ela trouxe nesse podcast que para ela e para mim também eu vejo assim, é como se Deus, como se Jesus fosse um vizinho muito querido. Tipo assim, ó, tá ali. Aí eu vejo de vez em quando, eu abano, né? Eu dou um oi, se eu passo de carro, eu buzino, né? Mas não é uma pessoa assim que eu tenho uma intimidade, que eu convide para dentro da minha casa. É aquela pessoa que eu vejo como sendo querida, às vezes tá ali na rua e tem oportunidade, para bater um papinho, ou daqui a pouco, eu preciso uma xícara de açúcar, aí eu vou lá, peço emprestado. Então, assim, naqueles momentos de aflição, eu ia, fazia uma oração. Tudo bem, Sandra? Boa tarde. Então, assim, eu vejo que Deus era assim para mim, né? Então, assim, eu sempre tive ele como aquela imagem muito querida, mas não muito próxima. E para vocês terem uma ideia, eu era uma criança, eu tinha uma Bíblia para crianças, eu adorava ler. Eu estava sempre lendo a Bíblia, aquela Bíblia para crianças, porque eu gostava das histórias, mas eu não tinha muita noção. Eu fui batizada, eu fiz a primeira comunhão, fiz a catequese, mas eu nunca fui uma católica praticante, né? Eu nunca me identifiquei com a Igreja Católica. E se vocês me perguntarem hoje qual igreja que tu faz, que tu vai, eu até aqui em Canela eu busquei em algumas, eu frequentei algumas igrejas. Agora, se vocês forem me perguntar qual é a linha que elas seguem, eu não sei dizer, porque eu vou onde eu me sinto bem.
Mas o que eu vejo que mudou hoje? A minha conexão com Deus, porque eu não sinto que eu precise ir numa igreja. É claro que na igreja a gente tem comunhão e eu não estou para discutir isso, né? Eu acho importante, tanto que eu frequento uma célula onde a gente lê a Bíblia, onde eu aprendo, eu posso me sinto à vontade para fazer perguntas, eu me sinto acolhida, então é importante esse tempo de comunhão, né? Mas a minha conexão hoje é direta com Deus. Então, o que mudou assim de um tempo para cá? Eu vejo que o meu reencontro verdadeiro, assim, ó, foi quando eu perdi o meu pai. Quando meu pai faleceu, meu pai era assim, ó, a figura maior, assim. Era o meu tudo, sabe? Tudo era meu porto seguro, era a pessoa que me inspirava, era a pessoa que eu pedia conselho, era o meu pai. E Deus foi me preparando para aquele momento, tanto que eu sempre chamei o meu pai de paizinho. E hoje eu chamo Deus paizinho amado. Deus é o meu pai amado. E, eu vejo que Deus, ele me carregou no colo. E hoje eu vejo ele com a minha fortaleza. Mas como é que foi esse processo? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu comecei a ler a Bíblia, inclusive eu estou fazendo um método com a Mariel, que é minha amiga. Ela está me ajudando nesse processo aí que a gente chama de santificação, né? Quando a gente busca que todos os dias a gente busca ler a palavra, aprender um pouco mais, se tornar o que a gente quer ser, né? Buscando colocar em prática os princípios de Jesus. Então ela tem me ajudado muito nesse processo. E depois veio a Selma, né, com o Clube 559, quem não conhece, o canal da Selma Garcia. Sigam lá todos os dias às 5h59 da manhã. Ela lê o livro Café com Deus Pai. Deixa eu mostrar para vocês que eu amo. Aí de Natal eu pedi para o meu marido esse livro e todos os dias eu leio. É maravilhoso esse livro, se vocês não têm. Vale a pena, todos os dias tem uma mensagem. O autor dele é o Júnior Rostirola. Ele tem uma história linda, de bastante desafios. Então, assim, ele teve um encontro com Deus com 13 anos e foi lindo o que Deus fez na vida dele. E quando a gente se permite, é lindo o que Deus faz na nossa vida. E eu quero ler aqui só um pedacinho que é de Filipenses 4:12, porque todo mundo conhece aquele versículo que é o 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só que esse tudo posso naquele que me fortalece, ele faz parte de uma frase que a gente não se dá conta. E agora eu estou aprendendo no método indutivo como é importante a gente ver a totalidade da mensagem que Deus tem pra gente. Então, o que diz ali? Porque essa frase começa no versículo 12. E aqui diz assim, ó: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oi, gurias, sejam muito bem-vindas. Então, assim, ó, vocês podem ver que tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na fartura, quanto na escassez, nos bons e nos maus momentos, é Deus que nos fortalece. E aí, eu me dei conta, porque eu fui me dar conta disso essa semana, desse versículo. E aí, o que eu me dei conta? Que no momento que eu mais precisei, que foi para viver o luto do meu pai, eu senti a presença de Deus. Eu verdadeiramente senti que é Ele que me fortalece. E quando a gente tem uma experiência dessas, eu acredito, a gente vê que a gente aguenta tudo, porque Deus é a nossa fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Então, gente, e como é que a gente
permite que Deus entre na nossa vida. Oi, Selma, tudo bem? Eu tô aqui, ó, eu já tô até preparada, gurias. Eu tô com um lencinho aqui. Se eu não me aguentar, eu vou, né? Porque tudo pode acontecer. Então, assim, ó, e como é que a gente consegue se aproximar de Deus? Tudo tem a decisão, tudo tem o primeiro passo. Então, como é que hoje eu começo meu dia fazendo uma oração? Hoje eu tô lendo O Milagre da Manhã. Esse livro aqui é maravilhoso, gente. Se vocês não leram, se vocês não têm em casa, eu tô fazendo a leitura dele pelo YouTube, tá? E esse livro, ele nos traz estratégias para a gente começar o nosso dia. E ele traz algumas coisas que ele traz eu não fazia, mas outras eu já fazia. E a forma como a gente começa o nosso dia faz toda a diferença. Oi, Ana, tudo bem, queridona? Faz toda a diferença a forma como a gente começa o nosso dia. Então, quando toca o despertador, já me dá uma alegria de acordar. Por quê? Porque eu sei que aquele primeiro momento do meu dia é o meu encontro, é o meu momento com Deus. Eu vou estar ali com Deus, falando diretamente com Ele, um canal direto. E, gente, se vocês não fazem isso ainda, façam. Façam uma oração de coração aberto, abrindo o coração de vocês para Deus, fazendo declarações. Declarações de eu sou filha amada, eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou herdeira do Criador de todas as coisas, eu sou linda, eu sou corajosa, eu sou maravilhosa, eu sou merecedora do melhor dessa terra. Faça essas declarações e sinta isso verdadeiramente. Se tu não sente, tu vai sentir, e é isso que a Selma falou. Deixa eu falar para vocês, ó, nunca é tarde para se reencontrar. Esse é o nome do meu livro. É o nome do meu livro que tá lá na editora, tá no forno, gente. Calma que vai chegar. Vai. Ai, tá, eu não vejo a hora de chegar nas minhas mãos, nas mãos de vocês, para que vocês leiam. E quando esse título foi Deus que me trouxe. Quando eu pensei em escrever um livro, que realmente, efetivamente, eu tomei a decisão, esse título veio para mim. E eu guardei ele. Eu disse, meu Deus, eu não sei nem sobre o que eu vou escrever, mas eu já tenho o título do livro. E quando eu fui escrevendo o livro, fez muito sentido, cada vez vai fazendo mais sentido, porque é algo que eu estou vivendo na minha vida. Eu estou me reencontrando em todos os sentidos, em todas as áreas. Eu estou me conectando com a minha essência. É isso mesmo, Sandra. Sandra, o meu livro é o meu filho de papel. É um filho, gente, que a gente tem muito amor. E quando a gente começa a escrever, a gente começa a se dar conta que é algo muito maior do que sobre a gente. É algo que a gente quer contribuir para o mundo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessas declarações que eu tenho feito do eu sou e também declarações de gratidão, que é muito maravilhoso, assim, quando a gente ativa a gratidão na gente. Eu preciso falar para vocês que a comida tem outro gosto. A natureza, gente, é tanta beleza que eu vejo, é tanto amor que eu vejo à minha volta. Meu Deus do céu, assim, é tão maravilhoso. Parece que assim, ó, parece que eu tô falando aqui que eu sou Alice no País das Maravilhas, né? Parece que não existe coisa ruim no mundo. Não, gente, mas é a gente ser verdadeiramente grato. E eu acredito que vários de vocês devem sentir isso. Mas eu vou falar para vocês, a comida que eu como, eu digo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu que faço, tudo bem que eu cozinho bem, mas parece que hoje ela tá melhor. O meu marido, eu vejo com outros olhos. A gente vai fazer 22 anos de casado, gurias, 22 anos. É uma vida, né? E eu olho pro Léo, eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom de ter me dado esse marido maravilhoso, sabe? E
É verdade. Esse sentimento do amor, Lili, eu tô assim, ó, é algo que não cabe dentro do peito. É muito amor. E eu quero falar uma coisa que eu achei muito maravilhoso nesse livro hoje. Mas essa questão do Léo, eu já fui uma esposa que reclamava muito dele. E tudo que a gente dá, a gente recebe, né? Então, assim, quando a gente quer que algo mude, a gente primeiro tem que mudar aqui dentro e aqui. E aí tu vai ver as mudanças acontecerem. Então, hoje, se vocês me perguntarem, Ju, como é que é o teu casamento? O meu casamento é perfeito. É o casamento que eu pedi a Deus. Eu tô muito feliz. Vou completar 22 anos de casada. E assim, ó, eu não podia estar mais feliz. Eu não tenho olhos para ninguém mais. Nunca tive, na verdade. Mas assim, é bem isso, eu troquei as lentes. Eu troquei as lentes. Eu escolhi. E é isso, são escolhas que a gente faz na nossa vida. Tu escolhe, a vida é difícil. Tu escolhe o teu difícil. É difícil acordar de manhã cedo, tá? E tu preferir então estar numa cama, sem poder levantar. O quê? Qual é o difícil que tu prefere, né? É difícil ir para academia. Ok, mas tu não vai para academia trabalhar o teu corpo, deixar o teu corpo forte, com energia. Tu vai preferir ficar com o difícil de estar ali, ó, fora de forma, sem energia. Então a gente escolhe o nosso difícil. Nem tudo é fácil. Vou falar para vocês uma coisa que eu fiz hoje. Nesse livro, o que eu gosto muito do autor é que ele traz algumas questões, alguns desafios, e ele traz as estratégias. Então, por exemplo, eu comecei a ler um capítulo onde ele traz os salvadores de vida. E o de hoje, o salvador de vida que eu li hoje, foi sobre o silêncio, sobre meditação. Alguma de vocês já meditou? Vocês têm a prática de meditar? É verdade, Selma, eu agora percebo as qualidades do meu marido. Ele sempre teve qualidades. Eu é que não tinha olhos para ver. E hoje eu tô tendo. O relacionamento é consequência do estado interno de cada um. É bem isso, Ana. E quando a gente muda a nossa lente e a gente permite que Deus entre na nossa vida, Deus está em todos os lugares. E a gente vê Ele em todos os lugares. Ana, tu faz meditação, então. Eu não tenho essa prática, mas hoje eu me propus a fazer a meditação. E aí é muito legal porque o autor, ele ensina assim uma prática que a gente tem que respirar não aqui, não encher o peito aqui em cima, mas a barriga. E aí o que acontece? Quando tu para fazer a meditação e ter esse momento do ser, o simplesmente ser, não fazer, não pensar, é ser, é tu viver o momento presente. Muitos pensamentos no início, eu acredito que vêm, para mim veio. Aí o que ele diz? Não se frustre, deixe vir e deixe ir. Deixe esvaziar esses pensamentos. E aí ele ensinou assim, ó, enquanto tu tá respirando, para te focar mais no teu momento presente, tu vai expirando pela barriga, solta, né? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E aí tu faz intencional aquela respiração. E ele diz assim, enquanto tu inspira, tu pensa assim, estou inspirando paz, estou inspirando amor, estou inspirando fé. E quando tu vai expirar, tu diz, estou expirando amor, ou o que tu quer compartilhar com o mundo, o que tu quer transbordar no mundo. E eu fiquei fazendo essa prática pensando em expirando amor. Inspira fé, expira amor. Inspira paz, expira amor. E assim eu fiz por uns 5 minutos. Gente, depois disso não precisa dizer, né? Eu tava assim, ó, uma explosão de amor. Só gratidão, pensando em tudo que eu tenho, tudo que Deus tem me dado, tudo as pessoas que Ele tem me cercado, tantas mulheres maravilhosas na minha vida, sempre para agregar algo de bom. Então, assim, é tanta coisa linda, é tanta natureza, o lugar que eu vivo é tão maravilhoso. E eu comecei a chorar de gratidão.
E aí eu senti, tá, Deus, então me mostra que live, qual é o tema da live que eu tenho que fazer, porque a princípio eu ia falar sobre os pets, né, o uso dos óleos essenciais em pets, e eu ainda vou trazer essa live para vocês. Mas eu senti no coração de falar desse meu reencontro com Deus, porque eu vejo assim que às vezes as pessoas têm essas questões e eu vejo muita gente falar assim que por muito tempo ficou com vergonha de falar de Deus, que era cristão. Se me perguntarem o que tu é, Ju, qual é a tua religião? Eu sou cristã. Eu acredito em Deus, eu tenho intimidade com Deus, meu Pai maravilhoso. E aí eu vejo que assim, quando a pessoa já diz que ela crê em Deus, opa, essa aí eu quero chegar perto. E o que vai acontecer quando a gente começar a falar para o mundo, né? Que a gente tem Deus no nosso coração, que Deus está na nossa vida e falar realmente, né, de Deus. Muitas pessoas vão sair da nossa vida, mas muitas pessoas vão chegar na nossa vida. E são essas que eu quero que cheguem perto de mim. São essas. É maravilhoso, né, Lili? É lindo, é um sentimento lindo que a gente quer compartilhar. Teve um dia que eu estava conversando com o meu filho, ele tá agora fazendo intercâmbio na Alemanha. E aí ele foi na casa da host, a avó dele, a avó anfitriã, e ela perguntou qual era a nossa religião no Brasil e tal, a maioria católico. E ele perguntou, e a tua família? Ah, minha família é católica, a pessoa mais religiosa, olha na concepção dele, a pessoa mais religiosa que eu conheci é minha mãe. Aí ela perguntou, e qual igreja que ela vai dar? Não, ela não vai à igreja. Tá, mas como assim? Ela é religiosa, mas ela não vai à igreja? Como é que funciona? Eu fiquei olhando pra cara dele, por que tu falou isso, Pedro? Mãe, sempre que tu fala comigo, tu fala de Deus. E eu, sério, Pedro? Eu digo, meu Deus. Mas é que a boca fala do que o coração tá cheio, né, gurias? Então é isso. O que eu faço todos os dias quando eu acordo de manhã? Porque esse momento, para mim, é muito importante, né? Esse primeiro momento. Por isso que quando toco o despertador é um prazer, é uma alegria, eu já acordo agradecendo. E aí eu tenho a minha rotina, eu já deixo minha roupa separada, que eu vou usar. Normalmente é roupa de ginástica, porque eu faço o meu treino pela manhã e faço minha caminhada com minha cachorrinha, então eu gosto de fazer a minha higiene, eu raspo a minha língua. Tem gente que gosta de já escovar os dentes logo pela manhã, eu gosto de escovar meus dentes depois do café. Tomo a minha água, né? É muito importante a gente se hidratar, porque a gente passou ali horas sem se hidratar durante a noite. Então é importante essa hidratação. E aí eu venho aqui para o quarto que era da minha filha, que virou o meu escritório, e venho fazer a minha oração. O meu momento com Deus, a minha leitura da Bíblia e as minhas declarações. E aí, quando é 5h59, eu me arrumo, pego o meu fonezinho de ouvido, pego a minha cachorrinha e saio a caminhar pelo condomínio, que daí é o momento que eu escuto a minha amiga Selma Garcia no Clube 559 e vou fazer essa caminhada. Deixa eu ver o que a Lília falou aqui. É tanto amor que só dá vontade de sair abraçando todo mundo. É isso mesmo, Lili. E quando vemos alguém sofrendo, só queremos falar do amor dele por nós. É bem isso, minha amiga, é bem isso. Quando a gente vê alguém sofrendo e a gente sabe o quanto que Deus é maravilhoso. E eu tenho muito perguntado para algumas amigas minhas dizendo assim: eu tô correndo, eu tô na correria. Aí eu pergunto: como é que tá a tua conexão com Deus? Eu tô sempre orando, eu tô sempre pedindo para Deus e tal. Gente, Deus é um Deus de presença. Não é na correria que a gente tem ele na nossa vida. É no estado de presença, é quando a gente se permite viver um momento de cada vez. E se a gente coloca, se a gente tem uma agenda onde a gente coloca o que é prioridade na nossa vida, não tem por que existir correria, porque tu vai dar conta de fazer tudo aquilo que é prioridade. Se tu colocou coisa demais na tua agenda e tu não conseguiu cumprir tudo, e é importante, deixa para o dia seguinte.
mas é o estado de presença que faz com que a gente tenha essa conexão com Deus. Por quê? Porque não é só naquele momento. Gente, eu vejo isso, tá? Eu vejo que não é só no momento que eu paro para orar, que eu falo com Deus. Deus está falando em todo o momento comigo. Às vezes vem algum pensamento, alguma dúvida na minha cabeça, e aí dali a pouco é algo que eu vejo, é algo que eu presencio, é algo que eu escuto, ali está a resposta. E se eu estiver na correria, sem prestar atenção em tudo que está acontecendo na minha volta, eu não vou escutar Deus, eu não vou me conectar. Então é muito importante esse estado de presença. Saia da correria. Tire essa palavra do seu vocabulário. Esteja em estado de presença. Seja leve, seja consciente de cada momento que tu tá vivendo na tua vida. O que tu tá priorizando viver? O que tu tá escolhendo? Porque tudo são escolhas. Então, hoje, eu escolho ter mais tempo com Deus. Eu escolho ter mais tempo com meu marido. Eu escolho ter mais tempo com as pessoas que eu amo. Eu escolho ver tudo pelo lado positivo. Eu escolho ter mais amor no coração, menos julgamento. Tudo são escolhas. Eu escolho viver a vida no momento presente, sem me preocupar com o que vai acontecer daqui 2 minutos. Né? Eu estava pensando, o que eu vou falar nessa live? Eu digo, Espírito Santo, que mais de ti, menos de mim, que da minha boca saiam só palavras que o Senhor quer que eu fale, que as pessoas que estejam comigo tenham que ouvir, e eu também, porque eu sou a primeira pessoa aqui a me ouvir. A Lili tá falando, Ju, você falou da sua semelhança com a Alice no País das Maravilhas, é bem isso mesmo. Aqui fora o mundo pode parecer que está um caos, mas algo dentro da gente nos diz que está tudo bem. Porque tá tudo bem, gente. Eu hoje me dou conta que os desafios que eu passei, e a gente passa por desafios, todo mundo passa, se cada um olhar a sua história, como a gente tem desafios na nossa vida, né? Mas Deus está ali com a gente e eles nos fortalecem e eles nos moldam para quem a gente precisa se tornar. E é assim na vida. E muitas vezes a gente quer proteger os nossos filhos, mas a gente sabe que eles vão viver o que eles tiverem que viver. E frustração é algo que faz parte da vida. Mas aí o que acontece? Deus é a nossa fortaleza. Deus está com a gente em todo momento. E é Ele que a gente tem que buscar. É Ele que a gente tem que ouvir, pedir conselho, chorar, se alegrar. É nele que a gente tem que colocar as nossas expectativas, né? Então, assim, eu não sei quem é que vai assistir essa live depois, mas eu espero que essa live chegue naquelas pessoas que precisam escutar isso, porque eu tô assim, ó, falando de todo o meu coração, de todo o meu coração. Eu precisava falar isso, sabe assim, quando tá transbordando e toda história merece ser contada. Por isso que eu escrevi o meu livro e eu quero te convidar a essa sementinha. Bora escrever um livro da tua história. Bora escrever. Porque essa história que tu viveu, ela merece ser contada para o mundo. A escrita de um livro, ela é uma cura na nossa vida. E ela traz cura na vida de muitas pessoas. As pessoas que vão estar lendo aquela história tua, elas vão se identificar. E elas vão trazer algo como lição para a vida delas. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar tudo, tudo, tudo. Tudo até ali, né, gente? Mas, assim, o que a gente acha que vai agregar no mundo. E eu faço um convite, se tu tem esse interesse,
não sabe como colocar no papel, eu posso te ajudar. Me chama, me chama. A Lili tá se sentindo arrepiar. Salva essa live, salva, Lu, salva. Ai, gratidão, gurias. Eu tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora, mas assim, o que eu queria falar é como era a minha vida, né? Eu achava que eu tinha Deus na minha vida, mas eu não tinha efetivamente Ele dentro do meu coração. Ele estava sempre ali fora me observando, esperando alguma oportunidade para me ajudar, para entrar na minha vida, mas hoje eu efetivamente deixei ele entrar. E é tão incrível isso que quando a gente se mudou aqui para Canela, eu procurei uma igreja, né, porque eu queria ter essa comunhão. Eu acho lindo isso de tu ter uma igreja para fazer, para ter comunhão, para frequentar, para ter amizade com as pessoas, até porque fazia pouco tempo que a gente estava aqui, eu queria conhecer mais pessoas. E aí quando eu falei pro meu marido, ai amor, eu quero começar a ir na igreja, ele disse, não vai virar crente. Foi a primeira coisa que ele falou. E hoje, aí esses dias eu disse assim, amor, eu tô lendo a Bíblia, e ele vê que eu acordo todos os dias de manhã para ler a Bíblia, eu oro, né? E eu disse assim, amor, o que que tu tá achando de eu ler a Bíblia? Ele disse, não, eu tô achando, assim, muito, muito legal. Eu tô gostando de ver. Aí ele disse assim, porque eu tô vendo que te faz bem. E o que te faz bem, me faz bem. Então, assim, é algo que vai é assim, ó, quando a gente deixa Deus efetivamente entrar dentro da gente, a nossa mudança é visível para quem tá perto da gente. E o meu marido até, ele falou, não dá para ver que realmente tu, tu teve uma mudança muito grande. E é Deus, gente, é só isso que eu posso dizer, assim. É engraçado porque é bem isso. Eu não tenho outra analogia para falar. Parece que a gente é Alice no País das Maravilhas, aonde tudo é lindo, tudo é maravilhoso, e aí as pessoas vão falando coisas ruins e, sabe, parece que tendo Deus tudo fica mais fácil. Então é isso que eu queria deixar essa mensagem para vocês. Deixa Deus entrar na tua vida, deixa Deus entrar no teu coração, pede para o Espírito Santo sondar e limpar o teu coração, para que Deus possa agir em você e através de você. E com isso, tu vai transbordar a tua essência, tu vai transbordar amor, tu vai transbordar só coisas boas. Ai, Lili, tamo junto, nós duas somos Alice. É muito maravilhoso, né? A transformação que Deus pode trazer para nossa vida. Então é isso que eu desejo para vocês. Eu desejo sabedoria, discernimento, boas escolhas, porque tudo depende das escolhas que a gente faz. Tu escolhe como é que tu quer ser, como é que tu quer viver, como é que vai ser o teu dia. São tuas escolhas. Às vezes é fácil a gente querer colocar a culpa nos outros, né? Mas a gente sempre tem escolha. Ah, eu não escolhi. A pessoa ficou em cima do muro. Ficar em cima do muro é escolher. E ficar em cima do muro não é escolher a Deus. É isso que eu digo, tá? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por estarem comigo. Vou deixar essa live salva e mais de Deus na nossa vida. Um beijo e um ótimo final de semana.